Ana Clara faz medicina de graça, a Júlia também, o Cícero também e o Guilherme também. Só que o ponto importante é que cada um passou por um processo diferente. Aqui nesse vídeo eu vou te trazer 4 formas para fazer medicina de graça. Geralmente as pessoas pensam somente em SISU e Enem, mas quem sabe aproveitar outras formas, inclusive aproveitar melhor o SISU, tem muito mais chance de aprovação. Eu sou Sabrina Oliveira, neurocientista educadora, e este canal é o Manual do Vestibulando de Medicina. Entre as 4 formas para fazer medicina de graça, é claro que eu vou falar do SISU, mas não como a primeira forma. Mas um ponto importante é que o SISU tem se enfraquecido desde 2023. A gente teve queda do número de vagas de 2024 para 2025, de 2025 para 2026 também vai cair o número de vagas para medicina no SISU. A boa notícia é que o número de vagas para medicina em universidades públicas está só aumentando, mas a maioria das pessoas está olhando apenas para Enem e SISU. Onde estão essas outras vagas? Em vestibulares, vestibulares seriados e processos seletivos utilizando a nota do Enem fora do SISU. Em 2025, por exemplo, a gente teve 5.574 vagas para medicina no SISU e 3.495 vagas para medicina em universidades públicas fora do SISU. Ou seja, quem domina essas informações tem 63% a mais de chance de ser aprovado. Por isso, a primeira forma de fazer medicina de graça é utilizando vestibulares tradicionais e processos seletivos próprios. Tem vários vestibulares que já são tradicionais, então o FPR, USP, né, que seria a FUVEST, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, a UFO, esses vestibulares já são bem conhecidos. Vários novos vestibulares estão surgindo. Por exemplo, o FG, Unifal, são vestibulares novos que surgiram agora em 2025. Inclusive, é uma oportunidade muito boa fazer um vestibular na primeira edição dele. Temos ainda vários novos processos de vestibulares seriados, como, por exemplo, a UFMG. Os vestibulares seriados, eles historicamente têm uma concorrência muito menor do que os vestibulares tradicionais. O ponto negativo é que o ciclo é maior. A UFMG, por exemplo, quem já concluiu o ensino médio pode fazer, mas aí tem que fazer uma prova em 2025, uma em 2026 e uma em 2027 para ingresso em 2028. A UFV também é dessa forma, mas a UFV-JM, ela tem um processo que você pode fazer em apenas 2 anos. Então, este ano você faria a prova da primeira e da segunda etapa e ano que vem o Enem valeria como terceira etapa. Então, pensando nos dados de 2025, né, do SISU 2025 referentes a 2024, a gente já teria 63% das vagas que tem no SISU em vestibulares próprios e processos seletivos fora do SISU. Para 2026, referente ao ano de 2025, essa diferença vai ser ainda maior. E aí tem alguns pontos importantes. Além de aumentar o número de vagas que você concorre, além de aumentar as oportunidades, a gente tem aqui, por exemplo, a Manu. A Manu, ela não foi tão bem no Enem, mas ela foi aprovada em medicina na Unimontes e, inclusive, ela é de Montes Claros. Ou seja, se ela dependesse só do Enem, se todas as fichas dela estivessem apenas no Enem, ela estaria este ano no cursinho. E agora não, ela está fazendo medicina em uma universidade muito boa, que é a Unimontes. A Ana Clara, por exemplo, ela foi aprovada porque ela fez o vestibular seriado da UFV-JM em 2 anos. Então, no primeiro ano, ela fez a prova da primeira e da segunda etapa e ela utilizou a nota do Enem como terceira etapa. Um ponto interessante é que ela teve a nota de 764. Com 764, ela não conseguiria passar em medicina em ampla concorrência. Mas como ela já tinha feito a primeira e a segunda etapa e tinha ido bem, ela conseguiu ser aprovada e hoje ela faz medicina na UFV-JM. Sassá, mas são muitas provas. Como que eu fico sabendo das datas de inscrição? Como que funciona cada uma das provas, quantas questões, as obras literárias, se tem primeira ou segunda etapa. Então, a gente tem um calendário de provas que ele é constantemente atualizado. Então, aqui, por exemplo, com as provas da região sul, e aí fica aqui de verdinho que está com inscrição aberta nesse momento, aqui do sudeste, aqui a gente tem da região norte. Esse guia a gente sempre manda num grupo de WhatsApp, que a gente chama de cafezinho com a Sassá. Eu poderia colocar esse PDF para você aqui agora, mas eu não teria garantia que se você visse esse vídeo daqui 2 meses, isso estaria atualizado. Então eu recomendo que você entre no grupo, vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque aí sempre que tem inscrição aberta, tá finalizando a inscrição, a gente manda uma análise do edital sobre o formato de prova, quando a gente tem informação sobre concorrência. Então se você não quer depender apenas de Enem e SISU, entre neste grupo para ficar informado de tudo. A segunda forma de fazer medicina de graça é pelo SISU e Enem, que realmente é onde a gente tem o maior número de vagas. Então, 5.574 no SISU 2025. E aí, para isso, é importante que você faça o Enem. Até então, a gente tem o SISU utilizando a nota do último Enem. Então, o SISU 2026 vai utilizar a nota do Enem 2025. SISU 2027, a nota do Enem 2026. Porém, existe uma mudança no SISU que já foi aprovada pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas que ainda necessita de outras aprovações para entrar em vigor. E aí, essa mudança, ela se refere ao seguinte, que as pessoas poderiam utilizar a nota dos 2 últimos Enems. Então, se isso for aprovado para o SISU 2026,
2026, as pessoas poderiam utilizar no SISU a nota do Enem 2025 e 2024. Até agora, no dia que eu estou gravando este vídeo, isso ainda não está em vigor e não está aprovado completamente. Mas é importante que você analise bem sobre o SISU e as mudanças antes de colocar a sua nota ali. Um outro ponto importante é que as listas de espera rodam muito de algumas universidades, por exemplo, o FMG e o FRJ. Aqui eu trouxe a posição da minha aluna Bianca. A minha aluna, ela estava na parcial na posição 401 de 160 vagas para medicina ampla concorrência na UFMG. Ela deixou a nota ali, no caso ela já estava cursando uma outra faculdade e para ela só faria sentido sair de onde ela estava cursando se fosse para a UFMG. Então ela fez esse movimento um pouco arriscado, deixou apenas uma opção, que foi a opção da UFMG. A nota dela foi 797,22, a nota de corte estava em 812,92 e aí ela foi chamada na 17ª chamada da lista de espera da UFMG. A Bianca foi convocada e hoje ela faz medicina na UFMG. Então é muito importante, porque às vezes a gente olha isso aqui, nossa, posição 401, essa pessoa nunca seria chamada. E não é verdade, ela foi a última convocada, mas hoje faz medicina na UFMG e entrou exatamente com essa nota. Sobre o SISU, um outro ponto que faz muita diferença é analisar os pesos. Então, por exemplo, aqui na UFOB é peso 5 para redação e 5 para naturezas, enquanto que na UFAL é peso 1 para tudo. Faz muita diferença definir quais são as suas prioridades para adaptar a sua estratégia de estudo, revisão, inclusive estratégia de prova. Esse manual aqui, Med Faculdades, ele também está atualizado com as notas de corte do último SISU. E se você for lá no meu direct do Instagram, @SabrinaOliveiraBH, e me mandar manual, você recebe esse arquivo aqui, a última versão dele. Eu realmente espero que você utilize o SISU com o Enem e faça pelo menos 2 provas de vestibulares próprios. Eu recomendo uma antes do Enem e uma depois. Além disso, a gente ainda tem outras 2 formas de fazer medicina de graça. A terceira são com bolsas 100% de algumas universidades. Então, a Faculdade Sírio-Libanês, por exemplo, que é um hospital excelente de São Paulo, tem. A Multivix do Espírito Santo tem também, a PUC Minas tem. Aqui eu coloquei uma lista de algumas universidades que têm bolsa 100% e os critérios variam muito. A renda geralmente não pode ter outra graduação. Algumas universidades fazem prova própria, às vezes tem inclusive entrevista. Algumas universidades utilizam a nota do Enem e muitas vezes considera também a origem escolar. Sendo que algumas universidades, como por exemplo o Sírio-Libanês, ele aceita pessoas para a bolsa que estudaram em escola particular como bolsistas. Isso é uma excelente opção porque desde a mudança no ProUni em 2022, quem estudou em escola particular como bolsista deixou de ter uma prioridade boa. Então no ProUni, os bolsistas de escolas particulares perderam muita chance de aprovação, porém em bolsas diretamente com a universidade, eles ainda têm chances grandes. E a última forma é o ProUni, mas ainda tem um bônus aqui. O ProUni pode ter bolsa de 50% ou 100%, a diferença se dá de acordo com a renda per capita. Então, soma a renda de todo mundo que mora na mesma casa, divide pelo número de pessoas que moram na casa. Se a renda per capita for até 1 salário mínimo e meio, a pessoa está apta a concorrer a uma bolsa de 100%. Se for de até 3 salários mínimos per capita, ela pode concorrer à bolsa de 50%. Tem prioridade para quem estudou em escola pública, então quando a gente pensa em medicina, quem estudou em escola particular e escola pública ou foi bolsista em escola particular, geralmente tem chance muito baixa de acordo com as novas regras de prioridade do ProUni. A documentação é o maior gargalo, mas cada universidade tem um setor de documentação. Tem algumas universidades que são super rigorosas, tem outras universidades que são mais flexíveis. Então é importante olhar isso diretamente com a universidade. E uma dica de ouro da fada da aprovação: a lista de espera do ProUni roda muito. Então ainda que você esteja muito longe, vale a pena deixar o seu nome ali e monitorar. E por último, eu coloquei como bônus, não é uma das 4 formas, é o FIES, que ele não é de graça, porque a pessoa paga depois, ela tem uma dívida ali. Mas antes, com um teto de R$60 mil por mês, o FIES ficava muito complicado, porque muitas vezes a pessoa ela tinha que pagar para uma faculdade de medicina que às vezes é 14, 15 mil reais, ela tinha que pagar ainda assim 4, 5 mil reais por mês e isso acabava atrapalhando a própria formação dela. Este ano a gente teve um aumento do teto do FIES, ele foi para 78 mil reais por semestre. Então o FIES ele pode ser sim uma possibilidade, que você não vai pagar agora, mas pagaria quando você concluísse a universidade. Agora que você sabe que a aprovação em medicina não depende apenas de Enem e SISU, recomendo que você entre no grupo Cafezinho com a Sassá para saber de todas as vagas de vestibulares e eu tô aqui na torcida pela sua aprovação. Até o próximo vídeo.